Olá a todos, eu sou Lígia, autora do blog paraescreverbem.blogspot.com. Bom, gente, eu fiz esse vídeo para o blog para falar sobre introdução de dissertação argumentativa, mas eu coloquei esse slide aqui inicial de apresentação porque eu vou também divulgar esse vídeo em alguns outros canais, tá? Então, para quem estiver me conhecendo pelo vídeo, o Twitter de contato é @discursoonline. Eu criei também uma comunidade no Orkut, chamada Discurso Online Vestibular. Essa comunidade tem pouca gente ainda, acho que são 6 membros, mas eu pensei em criar um espaço de troca entre vestibulandos do Brasil inteiro sobre redação em língua portuguesa no vestibular. Tá? Se você tiver Orkut, acho que vale a pena passar por lá. Eu acho que a gente pode formar no Orkut um espaço interessante de troca de material, de informação, enfim. Meu e-mail de contato, ligiajou@gmail.com, Lígia com L-Y. E o Para Escrever Bem é um blog voltado para a produção de texto, para concurso, vestibular, dia a dia profissional. Então é isso, gente, apresentação feita. Então eu vou partir para o tema desse vídeo, que é fazer a análise de uma introdução. Eu havia publicado no blog há umas semanas a introdução de uma dissertação feita por um candidato para o tema A Valorização do Corpo Humano, que foi a proposta da UFRJ de 2005. Então, apresentei lá a introdução, pedi para que as pessoas fizessem a análise do texto, dizendo se a introdução estava legal, se não estava, por quê, né, se alguma coisa precisaria ser modificada. E eu recebi alguns comentários pelo blog, outros comentários por e-mail, não me pronunciei. Então, eu estou fazendo esse vídeo justamente para poder fazer a análise dessa introdução, tá? Que já foi postada, mas que eu coloquei de novo aqui no slide. Então, olha só, gente, eu coloquei aqui também, para que vocês tenham acesso, os textos de apoio que compuseram a prova. Tá? São 3 textos de apoio. Eles estão aqui, eu não vou fazer a leitura, mas vocês pausem o vídeo para fazerem aí a leitura de vocês. O que eu fiz foi colocar aqui a ideia principal de cada um desses textos, tá? Para a gente poder debater um pouquinho o tema. Então, quando eu li o primeiro texto, eu gostei muito da ideia que foi apresentada, porque o autor ele fala sobre toda a movimentação financeira que ocorre na sociedade por conta desse conceito de valorização do corpo. E eu gostei desse texto porque antes de ler, né, o material de apoio, quando eu li só a proposta, valorização do corpo humano, eu nem cheguei a pensar, nem cheguei perto de pensar nessa questão financeira. Então, acho que ler esse texto assim, ampliou a minha análise a respeito do assunto, né? A possibilidade de interpretação, de abordagens a respeito desse tema. Então, foi um texto que me surpreendeu e do qual eu gostei pra caramba. E, então, a indústria do corpo, né? A movimentação financeira, o lucro que ocorre por conta dessa ideia de valorização do corpo humano. No segundo texto, a ideia principal aí é a relação entre o interior e exterior. Tá? Para explicar melhor, o texto é a fala de uma pessoa, né? Essa pessoa ela está explicando o conceito de beleza e ela diz que a beleza ela não pode ser apenas não pode ser apenas uma visão do corpo, né? Acho que ela diz que para uma pessoa ser considerada bonita é preciso que haja uma harmonia entre interior e exterior. Então essa é a ideia básica aí do texto 2. E no texto 3, ele é um texto menor e a ideia principal é que as pessoas precisam seguir regras para garantirem a saúde do corpo. Tá? Então, essas são as ideias principais do texto, 2 textos de apoio. E antes de partir para a introdução, eu queria só falar sobre o texto de apoio justamente. Tá? Eu escuto falar muita coisa sobre a leitura ou não desses textos, desse material que acompanha a proposta de redação. E eu escuto
por exemplo, as pessoas dizendo que é perda de tempo fazer a leitura dos textos de apoio, já que não vai ser possível copiar ali pedaços da redação, pedaços do texto, né, da opinião do autor, então não vale a pena ler, vai ser perda de tempo. E eu queria deixar muito claro que é muito importante a leitura desses textos de apoio, gente. Muitas bancas chamam esse material de textos motivadores. E o objetivo é justamente esse, né? O material tem o objetivo de motivar o candidato, motivar a pessoa que vai escrever a redação a respeito do tema. Então, a ideia é que as possibilidades de análise da proposta sejam ampliadas após a leitura dos textos de apoio, né? Como eu falei para vocês no slide anterior, eu havia pensado, a minha linha de raciocínio a respeito do tema antes de ler o texto 1 era né? Eu pensei muito sobre a padronização da beleza, eu havia pensado muito sobre os exageros que as pessoas cometem para poder atingir esse padrão que nos é imposto. Então, a minha redação, né, a minha abordagem sobre esse assunto, ele estava mais para esse caminho. E após eu fazer a leitura dos textos de apoio, eu comecei a ter outra percepção, né? A minha análise do tema, ela foi ampliada. Eu comecei a pensar na questão financeira, que eu achei uma questão interessante para ser abordada, e eu jamais teria pensado nisso, quer dizer, não sei se jamais, mas talvez eu não tivesse pensado nisso se eu não tivesse feito a leitura desse material motivador, tá? Então, de fato, a cópia não pode acontecer, né? Existe perda de pontos se você copiar trechos dos textos de apoio, mas é importante que você, a partir da leitura do material, consiga fazer reflexões, né? Concordando ou discordando das ideias do texto, é importante que você faça reflexões sobre o assunto e comece realmente a identificar as suas próprias ideias ali que vão surgindo a partir daquela leitura. Então é isso, gente. Valorização do corpo humano, tema. Vamos agora para a introdução que eu já tinha postado no blog. É essa aqui. Formas negativas de se valorizar o corpo. Mais do que a demarcação do espaço físico ocupado por cada indivíduo, o corpo é a extensão de tudo que se é. Sua valorização, por isso, se transformou em instrumento de segregação social. Então, essa foi a introdução. E antes de eu fazer a análise desse texto, né, antes de eu dizer se essa introdução está ou não adequada, eu primeiro preciso falar um pouquinho sobre o que é uma introdução, né, qual é a estrutura da introdução. A partir daí, eu posso conversar com vocês e fazer essa análise aqui desse parágrafo. Então, eu coloquei aqui um esquema bem básico sobre a estrutura do primeiro parágrafo e vocês podem ver aqui que eu coloquei que a introdução é formada por contextualização e tese, tá? Para explicar cada um dos pontos, né, e dizer a importância de cada um desses pontos, a tese é o momento da introdução em que eu apresento qual vai ser a minha linha de raciocínio a respeito do tema que me foi proposto. Então, na tese, eu apresento de forma breve o que eu vou defender. A tese é o meu posicionamento claro a respeito do assunto que foi colocado ali para que eu dissertasse. Então, alguns autores chamam a tese, inclusive, de frase guia, né? Não chamam de tese, chamam de frase guia, porque a função é justamente essa, é a frase, né, é o período da introdução que vai nortear todo o desenvolvimento do texto. Então, quando você pega uma introdução e essa introdução não tem uma tese, o leitor ele fica um pouco perdido, porque ele não consegue perceber na apresentação do texto qual vai ser a linha de raciocínio do autor. Então, a tendência é que a redação ela fique mais complicada assim, de entender e provavelmente a pessoa que não inseriu a tese também, de repente, não formou ainda uma linha de raciocínio. Então, a tendência é que o texto fique confuso, tá? Então, tese, momento em que o autor se posiciona sobre a abordagem do texto. É a apresentação básica das ideias que vão compor o desenvolvimento. E a contextualização é o quê? A contextualização é o momento
em que o autor começa a falar sobre o assunto, mas de uma maneira bem generalizada. Ele ainda não se posiciona na contextualização. Ele apenas fala do assunto de uma maneira geral, como que criando uma linha de raciocínio para conduzir o leitor até a tese, né, que vai ser a abordagem dele.